fazia dele um movimento com essas características. São palavras suas. Dentro do MFA havia, efetivamente, militares com várias tendências e diferentes graus de politização. Não era um corpo homogéneo e muito menos de homogeneidade revolucionária. Os aspectos mais progressistas da atuação do MFA são motivados pelo levantamento popular num sentido revolucionário. São palavras do próprio Vasco Gonçalves. Foi o pulsar do povo, dos povos, e a força da sua razão e o exemplo dado na luta pela liberdade em Portugal e nas colónias contra a opressão que nos conduziram à ação de revolta. É, ainda e sempre, falar da intervenção de Vasco, também na colaboração do texto final do próprio programa do MFA, como na sua interpretação prática. Vasco Gonçalves sabe que havia militares que faziam do programa do MFA uma leitura estática, respeitando apenas o texto. Mas Vasco também sabe que outros entendiam o programa como um projeto suficientemente aberto à evolução da própria realidade. Para ele e para o MFA revolucionário, novas dinâmicas surgiram, que, parecendo não estar previstas à partida, impuseram uma interpretação não apenas literal do programa do MFA, porque nele estão expressas as ações programáticas essenciais e que constituem a emanação profunda das gentes sacrificadas deste país, de um Portugal oprimido e isolado durante 48 anos, exigindo uma nova política económica, uma estratégia antimonopolista, uma outra política social, tudo na defesa dos interesses das classes trabalhadoras e no aumento progressivo, mas acelerado, da qualidade da vida de todos os portugueses. O programa do MFA é a emanação da vontade de um povo e de um povo inteiro, da Acan e Alemã, onde, numa guerra de libertação, dita do ultramar, mas colonial, os capitães de Abril, durante longos 13 anos, beberam ensinamentos, com os combatentes de um lado e do outro, com as contradições do fascismo e do colonialismo, mas também com as lições dos ventos da época e de quantos resistentes e militantes, durante meio século, lutaram e morreram pelo fim da noite escura de uma das mais longas ditaduras europeias. A ação... Podem bater palmas. A ação do MFA, com muito poucos oficiais superiores, muito poucos, mas alguns, tal como Vasco Gonçalves, este já antifascista conspirador, ainda como capitão no golpe da Sé, em março de 1959, sendo o resultado da ação do MFA, sendo o resultado de uma experiência de organização e unidade de jovens capitães que emerge, se consolida e se organiza, é com as armas nas mãos do povo soldado que faz o 25 de Abril. E no seu desenvolvimento cresce a aliança povo-MFA. A partir dessa alvorada luminosa do renascer da esperança, Vasco Gonçalves, na missão que lhe é incumbida, é quem melhor interioriza o programa do MFA, como bússola que traça um rumo e lhe dá mais força para a liderança das conquistas da Revolução em nome do seu povo e que a Constituição de 1976, contra ventos e marés, acabará por consagrar. A partir do momento, o MFA dá ao seu programa o único significado que ele podia ter e emana uma ordem de missão para acabar de vez com os resquícios fascistas e construir uma democracia do povo e para o povo. A partir deste momento, o MFA vê-se abraços e de que maneira com os inimigos desta dinâmica. E o grave é que isso aconteça dentro do próprio MFA, particularmente após a queda de Spínola e do falhanço das forças conservadoras, militares e civis que o acolitaram. Os capitães de Abril e a seus representantes, a Comissão Coordenadora do MFA, foram ainda firmes e coesos, quer no golpe de Paulo Carlos, em julho, quer mais tarde no golpe da maioria silenciosa, em 28 de setembro, resistindo aos ímpetos de um projeto pessoal e de ganância de poder,
O MFA não só afasta e recusa os propósitos do general Spínola, como escolhe Vasco Gonçalves para a responsabilidade de chefiar o segundo e o terceiro governos provisórios, respectivamente, da tomada de posse, em 18 de julho e em 1 de outubro de 1974. Refiro ao segundo e terceiro governos provisórios. Em ambas as tomadas de posse, Vasco Gonçalves reitera a decisão inabalável de cumprir escrupulosamente o programa do movimento e, em entrevista horas depois desse ato, é absolutamente claro ao afirmar: a unidade entre o povo e o MFA constitui condição fundamental do nosso progresso. Sabíamos que povos no jornal falava, mas é pertinente questionarmos o que se passava no seio do MFA. Interrogamos-nos em várias questões. Do MFA, que não tinha falhado nas medidas e conquistas político-sociais impulsionadas pelos governos de Vasco, do MFA que for imperturbável no processo complexo e difícil do início da descolonização, mesmo e ainda com Spínola. Não estavam com o pensamento de Vasco alguns membros do MFA que nunca entenderam que a descolonização não era uma dádiva, mas sim uma conquista da liberdade. Conquista marcada pela coragem dos movimentos de libertação e dos militares conscientes que queriam a paz, que se recusaram a mais guerra e negaram os índios do imperialismo. O MFA, apesar das ações do órgão político-militar criado pelo MFA, da 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, de quem Vasco foi o primeiro chefe, apesar das suas ações de realização cultural, das suas mais diversas e criativas formas de esclarecimento público, começava agora, para os revolucionários, a dar os primeiros sinais do vulnerabilidade, tal como dizia Vasco. A incapacidade do MFA revolucionário de estender a sua influência a todas as Forças Armadas, do demissionismo, quantas vezes deliberado, de oficiais não afetos ao MFA, das dúvidas e receios de militares menos esclarecidos politicamente, cuja formação conservadora e tradicionalista os perturbava e tornava incompreensível o processo revolucionário, e tendo neste aspecto um papel muito negativo as atividades provocatórias escravistas. Isto são palavras do nosso general Vasco Gonçalves. E não esquecendo que, num xadrez mais alargado, a interação e influência daquilo que o fascismo deixara implantado nas nossas terras, do caciquismo e do clero conservador e preconceituoso, do índice de analfabetismo que rondava então os 33% da população. Vasco Gonçalves e o MFA, com o imperativo de salvar a economia para salvar a revolução, enfrentam os disfarçados ataques do capital, quer nacional, quer imperialista, que, sentindo-se a perder terreno, foram exímios na concretização dos mais ousados esquemas de destabilização e de quebra da unidade revolucionária. Na evolução dos acontecimentos, o núcleo duro do MFA, a sua coordenadora, comandada por Melo Antunes, deixa-se descompensar e perde em firmeza e coerência aquilo que lhe oferece a indebilidade e inconsequência na aspiração de uma velha aparente estabilidade de ordem externa que jamais disfarçará uma profunda desordem interna e mal-estar social, absolutamente em contraste com o novo Portugal, que se cria como sociedade mais justa e equilibrada. Esta trágica dinâmica anti-revolução e anti-Vasco Gonçalves, infelizmente, atravessou 4 décadas e chegou aos dias de hoje. Bem se esforçou Vasco Gonçalves e se esforçaram os revolucionários militares e civis para pôr fim aos ataques à genuína essência dos capitães de Rio e ao cumprimento do seu programa. Vasco sabia bem e afirmava muitas vezes não perder nos gabinetes e ou pela mão dos militares conservadores o que já se conquistara no terreno. Reforça-se assim a necessidade e a vontade da institucionalização do MFA. Nascem as assembleias do MFA, suscitadas pela positiva experiência na sua criação no processo de descolonização da Guiné-Bissau, abre-se ainda mais o caminho para a referida institucionalização. Iniciam-se as conversações com os partidos para lhes comunicar o desejo da institucionalização e criar um modo de viver com eles,
que fosse fiel às conquistas da Revolução já alcançada, o PAC, FA, MFA, partidos. Vasco, a dinamização cultural e a ação da 5ª Divisão empenham-se ainda mais em garantir a continuidade e desenvolvimento do processo revolucionário. Através do boletim quinzenal do MFA, dirigido pela coordenadora do MFA e corpo redatorial da 5ª Divisão, Vasco apela como Primeiro-Ministro à edição do artigo de fundo sob o título O MFA do político ao económico, em novembro de 1974. Sugere um apelo para a urgência de se tomarem medidas de caráter económico, lançar as bases para um efetivo controle da atividade básica pelo Estado e da luta contra a sabotagem, ainda vigente, criando condições que permitam melhorias da qualidade da vida dos portugueses e promovam o desmantelamento da base económica do fascismo. Contrariar a indiferença dos latifundiários às solicitações do Governo e do MFA para a realização de projetos de aproveitamento económico das terras. Com a tentativa golpista de 11 de março, despoltada novamente por Spínola e as suas hostes desesperadas, e as suas hostes desesperadas para fazer volar a institucionalização do MFA, este estudo precipitam. Opera-se a instituição do MFA, diante do Conselho da Revolução, 2 dias depois. No patamar económico-social são apontadas as necessidades de tomarem as medidas mais revolucionárias: planeamento, nacionalizações e reforma agrária. Estas foram das primeiras medidas do neófito Conselho da Revolução. Foram dados os poderes a Vasco Gonçalves para formar o quarto governo provisório e iniciar as suas funções a partir de 27 de maio. A reestruturação da banca nacionalizada, o controle das empresas privadas por Estado, a criação do sistema de planeamento, o prosseguimento da nacionalização dos setores básicos e a reforma agrária são as principais bases da agenda e programa deste governo. Avança-se para eleições da Constituinte e para o Pacto da MFA partidos. Já referimos anteriormente o alcance deste Pacto. Não perder prematuramente as conquistas alcançadas e tentar incluí-las na Constituição de 1976. Embora houvesse consenso no MFA, veio-se a confirmar que quem impunha reservas às medidas revolucionárias mais tarde se constituiria no chamado Grupo dos 9. Mas aos partidos de direita, incluindo o Partido Socialista, não interessaria divulgar tais reservas antes das eleições. Houve aqui um taticismo eleitoralista. Após as eleições com a vitória do Partido Socialista, logo seguido pelo PPD, estes partidos procuraram atacar desabridamente Vasco Gonçalves e acabar com o processo revolucionário, agravando as condições que eram naturais entre os dois processos. Tudo serviu de pretexto. O processo revolucionário foi travado, mas não completamente derrotado. As conquistas alcançadas durante o período mais criativo da Revolução foram, efetivamente, todas elas consacradas na Constituição de 1976. A partir das eleições de 25 de abril de 75, o PS inicia, fomenta divisões entre os sindicatos e trabalhadores e salienta-se como um dos principais aliados das forças contra-revolucionárias. O capital e os inimigos da Revolução, sobretudo os que perderam privilégios, montam centrais de intriga, de intoxicação e de inquietação junto das populações. Faz secreto que Vasco Gonçalves e o Partido Comunista são uma e a mesma coisa e que pretendem controlar tudo. O anticomunismo primário sai à rua, alarmam-se pessoas, sobretudo as menos esclarecidas, com fantasmas e preconceitos. Vasco Gonçalves chega a ter reuniões com Mário Soares e Álvaro Cunhal, mas sem sucesso. Procura-se uma plataforma de unidade estratégica entre si, Vasco Gonçalves e o MFA. Tentou-se institucionalizar a aliança com o MFA, avançando profundamente numa política de estímulo à participação popular, através das suas organizações e ao estreitamento das relações entre o MFA e estas estruturas. Na própria Assembleia Constituinte, os deputados do Partido Socialista e dos partidos mais à direita atacam o governo. Vasco Gonçalves e a corrente dos militares do MFA mais à esquerda tentam superar as contradições partidárias, com a aprovação do documento
como o PAP, Plano de Ação Política e Documento de Guia da Aliança Povo-MFA, embora este último não reunisse grande consenso, mas é sobretudo este documento de guia, com forte influência dos setores radicais extremistas do MFA, que leva à saída dos ministros do PS e do PPD do quarto governo e à criação de uma gravosa situação que só se regulariza em 8 de agosto com o início do novo governo com caráter efêmero, o 5º governo provisório, cuja tomada de posse se realiza um dia depois da publicação do designado documento dos 9, que põe em causa Vasco Gonçalves e o MFA revolucionário. E também 5 dias antes do dito documento dos oficiais do POPCON, que, procurando contrapor-se àquele documento, abre a porta a futuras posições de radicalismo contra Vasco e os militares da sua linha. Não sei se repararam no filme que passou inicialmente, temos o nosso querido Vasco Gonçalves a dizer coisas bem pensadas e ao lado temos a cara do Hotel Saraiva de Carvalho, bastante, desculpa a expressão, chateado por algum razão. Porque os 9 oficiais documentos referidos são todos do Conselho da Revolução, instala-se definitivamente uma cisão neste órgão. A tentativa de a superar é ainda criado, nesta ocasião, um pequeno diretório constituído de Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Hotel Saraiva de Carvalho, mas estava aberta a contestação a Vasco Gonçalves, já com alguns anteriores incidentes, não só por parte dos oficiais ditos moderados, como por parte dos ministros do Partido Socialista, a quando do chamado caso Jornal da República. O processo precipita-se no designado verão quente de 1975, com peripécias e distúrbios graves e diversos. A norte do país, o então grupo contra-revolucionário, com civis e militares do fascismo, o MDLP, intenta ações terroristas, destruindo sedes de partidos de esquerda e praticando vandalismo. Em finais de agosto, nas instalações da 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, são assaltadas pelo Regimento de Comandos às ordens do Hotel Saraiva de Carvalho, chefe do Comando Operacional do Continente, COPCOR, a culminar a divulgação de um documento insultuoso, subscrito por este, a convidar de forma nada digna o abandono de Vasco Gonçalves de Primeiro-Ministro e a proibir-o de entrar em quartéis. É numa dita Assembleia do MFA, então, em 5 de setembro de 1975, constituída por militares escolhidos ad hoc, delegados intencionalmente selecionados, que o MFA progressista e revolucionário se vê afastado do seu processo, ao decapitarem a sua cabeça. Aquele que será sempre para nós, quer militares do MFA que o seguiam, quer para as populações que o estimavam e amavam, mais do que o general Vasco Gonçalves, o eterno companheiro Vasco. Timoneiro das mais singulares e valiosas conquistas que a nossa Associação de Conquistas da Revolução se constituiu para preservar, muito particularmente em sua homenagem ao povo português que mereceu este homem simples, íntegro e revolucionário ao leme desta barca. Passados mais de 15 anos, Vasco Gonçalves dá uma longa entrevista editada em livro em 2002, seu este excerto premonitório da situação que vivemos agora em 2014. Já havia o objetivo de romper com aqueles militares que mais consequentemente apoiavam as aspirações populares e travaram o aprofundamento da democracia. E digo isto passados tantos anos, porque desde a queda do 5º governo provisório temos vindo a assistir à reconstituição de uma democracia política que convive bem com as limitações dos direitos sindicais e políticas dos trabalhadores, com a distribuição do setor público da economia, com a distribuição da reforma agrária, com a sucessão de pacotes de leis cada vez mais gravosos para os trabalhadores, que vão sendo aplicados à medida que a direita e a reação ganham cada vez mais força. Palavra do Vasco Gonçalves. Em 2004, o ano antes de morrer, exatamente na altura no ano em que deu aqui esta entrevista que vimos no vídeo, Nestor Cohen, professor e filósofo argentino, faz a última entrevista de Vasco Gonçalves com Serra. O entrevistador, entusiasmado com o militar que veio encontrar,
traça bem na introdução o perfil do general e da Revolução, um pouco aquilo que todos nós sentimos, da qual retiramos sempre. Diz ele: Vasconcelos, ao invés dos generais que conheci, é sem dúvida uma adesrada. Fala pausadamente, de forma suave e calma, tem os gestos amáveis e a atitude de um velho professor universitário. Dirige-se aos interlocutores com um ênfase pedagógico que não consegue simular. A Revolução dos Cravos foi atípica. Teve lugar na Europa Ocidental, precisamente quando se supunha que a Revolução já estava fora da agenda. Precisamente quando, nos restantes países europeus, se abriam as flores murchas do eurocomunismo e da social-democracia, correntes que renunciavam a toda a rebelião radical por princípios políticos. Portugal pôs na ordem do dia, estou quase a acabar, Portugal pôs na ordem do dia a questão do poder. Isto teve lugar em plena crise capitalista de 1973-74, quando o dólar e o petróleo sofreram um abanão mundial, liquidando o keynesianismo do pós-guerra e abrindo caminho ao liberalismo. Esta revolução realizada em plena Guerra Fria, a nossa, dizia ele, deslocava o papel tradicional das Forças Armadas Europeias, especialistas na guerra contra-revolucionária nas colónias africanas, e ao mesmo tempo peritas na contra-revolução e na tortura pelos militares latino-americanos, vida Brasil, Argentina, Chile, etc. A de Portugal foi uma revolução que questionava, no mesmo movimento, o vínculo imanente entre capitalismo, fascismo e colonialismo. Três formas de dominação que costumam apresentar-se na literatura política como se fossem fenómenos desligados entre si, mas não são. Em novembro de 75, continua a dizer este nosso amigo, um ano e meio depois do início da Revolução dos Cravos, as ações revolucionárias foram neutralizadas. Um golpe de Estado de direita, um golpe contra-revolucionário, saiu vitorioso. Foi instigado pelo Partido Socialista português, Mário Soares, como responsável civil, e pelos Estados Unidos da América, pela Social-Democracia Internacional e pela Internacional Democrata Cristã. São palavras do nosso entrevistador. A partir do triunfo da reação da direita, com máscara social-democrata, em Portugal, tudo volta à normalidade, isto é, ao capitalismo, à exploração e à obediência. Vasconcelos é hoje, estamos em 2004, continua a dizer o nosso entrevistador, um homem idoso, mas ainda lhe incendeia o olhar com o brilho de um adolescente quando fala da Revolução que o teve como principal expoente das forças populares. Modesto e simples, sente-se surpreendido quando uma humilde camponesa, mais velha que ele, vestida de negro, da cabeça aos pés, se aproxima para lhe acariciar a cara, expressar-lhe a sua admiração e sentar-se com ele como se fosse um filho. Mas é nesta última entrevista da sua vida que Vasco diria: penso que hoje não há espaço, já foi aqui referido pelo professor Arlando. Penso que não há espaço para uma terceira via. A experiência do passado e do presente demonstra-nos que a terceira via caminha sempre para a direita, caminha sempre num rumo reformista do capital, para a ideia de uma suposta reforma do capital. Não se trata de alcançar um capitalismo reformado, nem superar o capitalismo. O capitalismo não é reformável porque as relações sociais nas quais se baseia e sem as quais não pode sobreviver são intrinsecamente injustas e de exploração do homem pelo homem. A terceira via não persegue conquistas profundas das estruturas económicas e sociais. Basta olhar a Inglaterra, a França e a Alemanha para o Euro. Jospin, em França, Schroeder, na Alemanha e Blair, na Grã-Bretanha, adotaram na prática políticas neoliberais e de privatizações. Todos os que pretendem colocar-se entre o capitalismo e o socialismo, no final acabam por adotar políticas neoliberais. Cá estamos. Cá estamos. 10 anos depois, tudo se agravou. Isto foi em 2004, estamos em 2014.
Tudo se agravou com Hollande, com Merkel, com Cameron e com outros. Ao comemorarmos 40 anos do 25 de Abril e 40 anos da tomada de posse de Vasco Gonçalves como Primeiro-Ministro, estão os portugueses conscientes da diferença entre o que se conseguiu em 1974 e no ano seguinte e o que não se consegue em 2014. Entre o que se conquistou com Abril e o que tem sido destruído com Novembro e desde Novembro e com as tóxicas políticas neoliberais dos dias de hoje. Por isso, companheiro Vasco, se é com muita saudade que te recordamos, é ainda com a tua voz nos nossos corações que manteremos alento a prosseguir na tua luta, que é e será sempre a nossa luta. Como sempre disseste, há que lutar no dia-a-dia por reformas cujo conteúdo contraria a lógica do pensamento único, dominante, a pretensão ao domínio universal dos interesses de um restrito conjunto de forças económicas. Vasco foi o passado, que dissemos, e construímos. É o presente e o futuro que de novo se abrem generosos e amplos à nossa frente, em dias de luta e de ambição pelas conquistas de Abril, que construiu com os seus companheiros e camaradas de armas, do trabalho e do povo, que continuam ao seu lado, como ele está connosco. Vasco sempre. Vasco sempre. Vasco, no nome de Abril. Continuas vivo e presente. Obrigado. De encerrarmos este nosso encontro e de chamar a atriz Olga Dias para encerrar com chave de ouro, se é possível ainda mais brilho em toda esta sessão. Queria-vos lembrar que a Associação Conquista da Revolução, gostaria de chamar a Associação Vasco Gonçalves, tem um programa de trabalho que não é apenas as suas atividades, é a defesa das conquistas da Revolução, e essas faz todos os dias. Faz também no próximo dia 25 de Abril, faz também no próximo dia 1º de Maio. Todos os dias são dias de luta. A todos aqueles que querem acompanhar mais de perto, participar no trabalho da Associação, depois podem inscrever-se, tem ali uma ficha à entrada, podem inscrever-se e assim conhecer melhor as nossas atividades, também dar a sua opinião, fazer as suas propostas para melhorarmos o nosso trabalho sempre em defesa das conquistas de Abril. E agora, Olga Dias.